Cultural. Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Livraria Proton. Instituto Kepp Pacheco de Ciência e Tecnologia. Telespectadores, a semana passada nós estávamos aqui comentando a respeito da inversão psicológica que o ser humano tem e com isso ele acabou invertendo todos os seus valores, a sua maneira de viver, a própria sociedade, a economia. Nós estamos vivendo todos de pernas para cima. O mundo está de cabeças para baixo, né, Dr. Kepp? Cabeças porque são muitos seres humanos que praticamente vivem na inversão ou contra a maré da vida. E eu acho, Dr. Kepp, que essa questão dos delírios, que o senhor sempre fala em delírios, e eu acho que essa questão dos delírios, as pessoas pensam que é uma coisa só dos doentes mentais que estão internados nos sanatórios. E não que o delírio é algo que todo ser humano tem e às vezes até a maioria das ideias que uma pessoa desenvolve são delirantes, né? Sabe é delirante. Eu vejo isso, Cláudia, que a humanidade toda está no delírio. Então, qual a diferença entre o indivíduo que está no sanatório, o indivíduo que agride o outro por causa dos delírios e a pessoa que não está no sanatório? É que as pessoas que até são internadas é que elas querem colocar o delírio em ação, elas querem fazer com que o delírio domine o mundo. Então a própria vontade, o amor próprio é enorme, então a pessoa não aceita se conter um pouco. A única diferença, eu acho que é essa, é que na sociedade o delirante se contém, mas ele tem o delírio. E as pessoas que não contêm o delírio, então são pessoas que atacam os outros. Vamos dar um exemplo de delírio, Dr. Kepp. Um cliente, ele trabalha, né, nesse contexto das empresas trilógicas, nas escolas de línguas Millennium, e desempenha um papel dentro do esquema de promoção das empresas. Mas, no fundo, ele imagina que ele não teve a oportunidade de ser um grande astro do cinema, que a beleza dele, o charme dele não foi devidamente apreciado, ele não pôde desenvolver isso, mas que um dia vai chegar um caçador de talentos aí, ou ele vai ter a grande chance e vai ser descoberto nessa grande capacidade que ele tem. Outros, por exemplo, clientes, eles acham que foram os pais, a educação, a família, porque eles não tiveram as mesmas chances dos outros e que não puderam então desenvolver essa ideia delirante de ser uma estrela, esses delírios de megalomania. O senhor colocou isso, Dr. Kepp, muito nas suas obras, que todo indivíduo muito doente, ele tem uma ideia muito grandiosa de si mesmo, que o senhor fala teomania, né? Ele tem até uma ideia de ser um deus no Olimpo. Eu gostaria de mostrar um esquema aqui, em que eu coloco o que acontece com a humanidade atualmente. E eu pus no começo que a humanidade, em geral, foi criado no melhor dos mundos, como fala aquele filósofo alemão Leibniz, que o ser humano foi criado no melhor dos mundos. Então o indivíduo fala, então, mas se ele é criado no melhor dos mundos, por que não tem o melhor dos mundos? Por que ele não vive um mundo maravilhoso? Se bem que muitos façam, né, palácios, principalmente nos Estados Unidos, casas incríveis, e tentem viver uma vida maravilhosa, não conseguem. Por quê? Porque a questão toda que foi sacrificada foi a questão interna, a questão, por exemplo, dos sentimentos. O ser humano, ele não quer ver, ele não quer agora admitir que ele é mais assim voltado para o mal do que para o bem. Então, vejam esse esquema. Pela criação, o ser humano, ele seria feliz, evidentemente, né? Bom, porque a felicidade vem da bondade. Bom, honesto, né? E angelical até.
Então, o ser humano, pela criação, ele seria um ser humano próximo da vida angelical, próximo dos anjos. Agora, pela própria vontade e pela sociedade, então ele se torna o quê? Aí, veja, um doente assim, um doente que faz uma sociopatologia, uma patologia social. Então ele se torna com o tempo o quê? Mentiroso, falso, né? Preguiçoso, avarento, guloso, come demais, desonesto, perigoso até e destruidor. Então ele vem de uma vida angelical para uma vida demoníaca. Veja aí, e essa vida demoníaca, então, é uma doença mental. Agora vamos acrescentar, Dr. Kepp, que, mais uma vez, isso não é só de indivíduos que estão internados ou diagnosticados como doentes mentais pela psiquiatria. O senhor se refere a que porcentagem da humanidade? A que porcentagem? É a 100% da humanidade. Todos nós pode dizer, viu, Cláudia, que o ser humano bom é uma exceção. É por isso, então, que a Igreja Católica santifica as pessoas boas. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, é levada aos altares, né? Porque é uma exceção. O ser humano bom é uma exceção. E, por exemplo, o gênio é uma exceção. Então, uma pessoa de grande talento é uma exceção. Por quê? Porque a humanidade tem uma inveja terrível do ser humano de valor, do ser humano que está mais no alto. Então ele ataca. Agora, você sabe disso, quando a pessoa vai fazer análise, ela não vai fazer análise para ser boa. Ela vai fazer análise para ela melhorar na doença que ela tem, na falta de força que ela tem de atacar, para atacar mais ainda. Então a intenção da pessoa é usar análise para poder, por exemplo, o indivíduo que ganha bem, ganhar melhor ainda. O indivíduo que tem força, poder social, tem mais força, mais poder social. Que o ser humano, ele quer ser um doente com mais poder de ataque, de destruição. Então, se tem problemas, por exemplo, uma mulher tem problemas no casamento, ela vai ao analista, para o analista dar razão a ela e ela ganhar força para ir contra o marido, os filhos, a sociedade e ter a vida como ela bem entende. Muitas vezes os jovens, né, que estão num caminho de autodestruição, eles buscam nos amigos, o namorado, namorada, mesmo assim, conselheiros, né, a força para enfrentar os pais, os professores, a sociedade, os princípios de realidade, de responsabilidade. Então o ser humano quer ser livre para fazer o mal para ele mesmo. Eu posso até dar exemplo, né, Cláudia? Essa atitude que tem atualmente, aliás, uma atitude de sempre, né? Mas atualmente é muito evidente a pessoa que frequenta muito chamados barzinhos, né? A pessoa vai à tarde lá e fica batendo papo, tomando cerveja, fumando, né? É uma atitude de destruição. Não é de destruição, imagina, eu estou lá, estou me divertindo. É uma atitude assim muito construtiva para a minha vida. Mas se ele for analisar, até um famoso indivíduo atleta, ele falava muito a questão da saúde. Ele diz que o indivíduo que dorme todo dia, depois das 10 horas, que o sono reparador mesmo, é das 10 horas até meia-noite, até 1, 2 horas. Que depois de manhã o sono não é tão reparador. Então o indivíduo que passa quase toda noite frequentando o barzinho, ele está destruindo a parte mais reparadora que ele tem, a parte mais importante da inteligência, do sentimento. Ou então, como eu falei, né? Bebendo cerveja e fumando, ou pior ainda, tomando droga. Ou então o indivíduo que quer passar a vida em namoro, né? Só se divertindo em namoro, sem trabalho. É o indivíduo que está destruindo a sua vida. Então o indivíduo que acredita que ele tem que ser milionário. Agora,
Você nota que muita revista, principalmente de orientação americana, incentiva muito a questão de ganhar dinheiro, como se o ganho do dinheiro fosse a razão fundamental da vida. A maior parte, então, pode passar a vida toda acumulando bens assim, em dinheiro. E com isso, praticamente jogando a vida fora. Porque, como Aristóteles já falava, o que faz a riqueza é o uso dos bens, é o uso, portanto, do dinheiro. A pessoa que quer acumular dinheiro, ela não consegue fazer nada de bom para os outros e para ela. É como, você sabe, né, Cláudia, nós moramos na Inglaterra, no subterrâneo da Inglaterra, lá, a Inglaterra escondida, a Londres, né, escondida lá embaixo da cidade, tem a maior riqueza que a humanidade poderia perceber. Então, esse monte de ouro tirado das minas, prata, pedra preciosa e platina e até urânio, né, coisas assim, eles enterram. E é isso que o ser humano faz, né? Assim, enterrar toda a riqueza que tem, quer dizer, no sentido psicológico. O ser humano, ele tem inteligência e não usa. Por quê? Porque a inteligência vai beneficiar o outro, se ele leva o outro a um caminho melhor para o outro. O amor, por exemplo, o amor principalmente, né? O ser humano, ele não quer gostar do outro, não quer fazer o bem. O que é amar uma pessoa? É justamente fazer o bem. E, então eu queria falar outro elemento. O ser humano, ele comete um grande erro, ele se detona a humanidade quando ele quer fazer revoluções armadas. Ou então ele, em vez de mudar as leis do país, ele quer brigar com os poderes, aí ele sai perdendo. Ou então tendo uma vida de diversão. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Agora, temos aqui uma outra sueca. Seu nome qual é mesmo? Sophie. Sofia. O que a Sofia acha disso? Eu estava pensando aqui num exemplo que eu acho muito bom justamente dessa inversão do ser humano sentir muito mais interesse pelo mal do que pelo bem. Porque agora tem aquela questão do videogame, né? Que muitas pessoas em todas as cidades estão jogando videogames. Mas o videogame mais vendido no mundo todo atualmente é um jogo que se chama GTA 3, o Grande Roubo de Carros 3. E nesse jogo, você é o bandido. E você vai sequestrar pessoas, matar pedestrantes, matar policiais e vai subindo no crime, na hierarquia criminosa. E esse jogo, agora eles falam assim, explore o seu criminoso interior. E esse jogo é considerado o melhor de todos os jogos atualmente. O jogo que mais vende no mundo. E na Suécia foi eleito o melhor jogo do ano.
E eles falaram, no júri, eles disseram o seguinte: finalmente um jogo onde não precisa mais ser o homem bom. Aqui pode ser o bad guy, finalmente. Eu achei um exemplo interessante justamente dessa inversão do interesse do ser humano. É delírio. Veja essa questão aqui interessante que no esquema aqui, olha, eu pus aqui em cima no resultado final do esquema, focaliza mais de perto. Aí que o ser humano veio de uma atitude angelical, né, com o tempo, se tornou demoníaco, doente mental, se tornou isso aqui, ó, ser humano diabólico. Essa é a grande transformação do ser humano. Agora, mostra o quadro todo aí. Aqui de baixo, pela criação, o ser humano seria um anjo também. Seria mais anjo, né, do que animal. O Aristóteles define o ser humano como animal racional. Então ele seria um ser angélico. E pela escolha, né, pela vontade, principalmente pela patologia social, ele vai piorando. Aí vai piorando cada vez mais, preguiçoso, ambicioso, etc., até se tornar, então, um ser humano doente, um ser humano demoníaco. Dr. Kepp, o que a gente observa na experiência do dia a dia e mesmo na prática de atendimento é que a coisa que mais ofende uma pessoa é quando ela é chamada de demônio. Você age como um demônio, você parece um demônio, você é como um demônio. Então, o ser humano quer se comportar, quer ser demônio, mas quer se ver como um anjo. Ele quer ser demônio com as vantagens dos anjos. Dos anjos bons. Mas não existe a questão da revelação, que depois que eles se tornaram demônios lá no paraíso celestial, lá no céu, então eles não queriam sair de lá. Eles tiveram que, Miguel Arcanjo, os outros anos, expulsar os demônios, as pessoas, quer dizer, os anjos que não queriam estar no bem. Isso. Então, na Terra é a mesma coisa. Se você fala, ó, menino, você geralmente na adolescência, né? Nota que na adolescência a pessoa se decide ou para o bem ou para o mal. Na adolescência, lá, quando... Até dizem quando começa a puberdade, mas não é bem por causa da puberdade. Que essa ideia do Freud de colocar a questão no sexo é totalmente errônea. É na adolescência que a pessoa ou vai tomar o caminho que ele acha mais fácil, né, do roubo, como a Sofia aqui falou, que existe esse videogame em que o indivíduo ele faz um jogo para matar policiais, matar isso, matar aquilo, para se tornar criminoso. Agora, viu, Sofia, que esta questão é uma questão determinada por esses poderes fundamentais que tem no mundo e que quer que o ser humano piore mesmo. Agora, eu conversando com outras pessoas, eu dei a ideia de que o indivíduo que é assim demoníaco ou muito ruim, ele não tem ideia que é assim tão ruim. Então ele cria uma porção de fantasia, de delírios na mente e o intuito dele é ajudar a destruição da humanidade como a pessoa normal quer fazer. E a gente sabe, né, que esses espíritos angelicais demoníacos que se tornaram demônios também querem fazer. Dr. Kepp, as pessoas que tomam atitudes agressivas, que praticam abertamente o mal, que atacam, como a Sofia estava dizendo sobre esse videogame, diz que as pessoas que atropelam mulheres grávidas na rua têm um score, uma contagem maior, ganham mais rápido o jogo, porque quanto mais maldosa a pessoa for, mais demônio ela for, mais ela é prestigiada dentro desse conceito invertido, que está no mundo todo. Agora, existe também outro conceito que o César estava comentando há pouco aqui, sobre as pessoas que agem como demônios na omissão, que têm uma aura de muito boazinhas, que nunca fazem nada, que ficam no cantinho delas. Eu não faço mal para ninguém, eu não prejudico ninguém, não roubei ninguém, não matei ninguém.
essas pessoas por acaso são menos demoníacas do que os exemplos anteriores? Um dos aspectos, doutora Cláudia, que eu acho mais assim, importante do trabalho do Dr. Kepp, essa questão da inversão. Eu acho fundamental o ser humano como um todo perceber essa questão da inversão do trabalho que o Dr. Kepp realizou. Por exemplo, a maior inversão é o ser humano achar que, por exemplo, se ele não fizer nada, então ele não fez o mal. Então, por exemplo, a gente nota na classe, quando eu estou dando aula, eu pergunto assim, vocês se acham pessoas boas? Então os alunos falam assim, claro, eu me acho, porque eu não penso mal de ninguém, eu no domingo fico lá tranquilo em casa, sem fazer nada, assistindo televisão, eu não estou fazendo mal para ninguém. Então a pessoa acha que pelo fato de ela não se colocar em ação, ela não está fazendo um mal. E que a pessoa, quando ela se põe em ação, ela vai mostrar o bem que ela tem vontade de fazer e também o mal que ela não sabe que tem. Então muita gente não se põe em ação, é muito mais para não ver o mal que tem, do que porque ela não quer, percebe? Mas a própria inação dela é um mal maior, né? Porque o indivíduo, na essência, ele é energia, energética. O que ele pode fazer, assim, de bem, é se colocar nessa energética, ou desenvolver na ação boa. Se ele para essa energética, não é que ele está assim praticamente neutro, ele está fazendo um grande mal. Então, até eu ponho assim no programa Stop, que aqueles que nada fazem para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruir. Agora, eu gostaria que o César desse a explicação. Aqui eu coloquei aí. A sanidade vem do bem. Então, quais são as grandes ideias invertidas da humanidade? Aqui eu pus, olha, a ideia do caos. Focaliza mais perto, Alex, a questão do caos. Aí, que é a ideia do caos para haver o desenvolvimento. Então, as guerras e catástrofes, terremotos e furacões, etc., depois disso viria grande desenvolvimento, principalmente pelas guerras. O que o senhor vê essa teoria do caos na física? Eu acho isso um absurdo, porque o caos, ele é o mal, ele é a desordem. É impossível você ter uma ordem advindo de uma desordem. Então essa ideia passa de que o mal é que fez o bem. Isso é uma tremenda inversão. E isso a ciência está tão sensorialista que ela acaba indo contra os sentidos internos do ser humano. Um exemplo, o bom senso é um sentido interno do ser humano. Uma teoria como essa, ela é boa no papel, na matemática, mas ela é totalmente contra o bom senso. Se a gente parar para imaginar que todo esse universo, com mais de 100 milhões de galáxias observáveis, 100 milhões de galáxias, veio de um pedaço de matéria do tamanho de uma bola de ping-pong. Eu pergunto para o senhor acredita numa coisa dessa? Isso vai totalmente contra o bom senso do ser humano. São 3 erros fundamentais da física, né? Esse que eu falei em primeiro lugar aqui, da teoria do caos, depois o César falou do Big Bang, e depois a teoria do Einstein, que a energia é igual o movimento à velocidade da luz ao quadrado, que toda energia vem da matéria. Como é que o senhor vê essa questão, César? Eu vejo essa questão exatamente como a questão do Big Bang. O cientista, ele também acha, da mesma forma que ele acha que ele é o gerador das ideias que tem, ele acha que toda energia, todo movimento existente no universo vem de partículas materiais, partículas inativas. Então, a grande contribuição que eu vejo do trabalho do senhor, Dr. Kepp, nesse aspecto, é que o ser humano ele funciona como um vórtice, um elemento que capta uma energia transcendental e retransmite para o mundo exterior. E o átomo, ele segue exatamente o mesmo modelo do ser humano. Ele capta uma energia de fora e retransmite para o ambiente exterior. E o Einstein não via assim. Assim como os físicos, eles acreditam que essa energia nasce na matéria, é originária da matéria, e não que ela é um captador de algo pré-existente e material. Fora da matéria, né? Fora da matéria. Agora, eu gostaria de perguntar para a Cláudia a questão do freudismo. A Cláudia fez uma tese, né, sobre o freudismo.
se a questão do freudismo está certa ou não, que a cura viria pelo sexo. Então, a gente pode verificar, Dr. Kepp, que o freudismo, na teoria, é muito invertido, porque não fez uma ciência verdadeiramente da vida psíquica. Ele acredita que são as energias sexuais que poderiam, quando liberadas, trazer equilíbrio psicológico para a pessoa. Isso aumenta a projeção, aumenta a insatisfação, aumenta a ansiedade da pessoa, porque assim como o mal que ela tem, vem do interior dela, dos sentimentos, do campo dos sentimentos, das intenções e da ética, assim também o bem, a felicidade só pode vir através do seu aspecto interior psicológico. Então, aí entra nessa questão que o César abordou agora, que o ser humano, Freud, queria encontrar assim, a cura através da libido, né? E nós sabemos que o próprio Freud ele teve um câncer, um CA de garganta, e desde os 50 anos, 52 anos até 83, quando ele faleceu, ele fez até 27 operações por causa desse mal. Quer dizer, ele no fator da medicina psicossomática, ele não conseguiu ver o fator fundamental que dá saúde, que é o amor, né? Principalmente a razão e a beleza, a estética. Então são esses três elementos que o ser humano foi criado e que rejeitou e que trouxeram a doença. Se o ser humano voltar a aceitá-los, o ser humano volta à saúde também. Então, Dr. Kepp, o aspecto da energia, do ato, da ação no bem é algo primordial, é essencial para que a pessoa possa recobrar o seu equilíbrio. Nós voltaremos a falar nesse assunto no próximo programa e esperamos a sua participação. Até lá.